Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos em nosso canal. Para quem ainda não é, basta clicar no ícone que fica no canto inferior direito do nosso livro para que receba a comunicado de todas as atualizações disponibilizadas no nosso canal. Eu sou o professor Arthur e nós vamos hoje tratar de comentários ao artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, mais um vídeo da nossa série, anotando o CPC artigo por artigo. Antes de tratarmos propriamente do que dispõe o artigo 6º, apresentar para os senhores, como de costume, a nossa forma, os nossos meios de contato e como podemos divulgar o canal, as redes sociais como um todo. Então, aí está disponibilizado o nosso endereço no YouTube, no Facebook, Instagram, Twitter, o nosso blog, o endereço na academia.edu e o nosso e-mail, para quem quiser uma forma de contato mais direta. O artigo 6º, ele é disposto da seguinte forma: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, muito claramente, o dispositivo ele pode ser dividido de forma didática em 3 garantias, em 3 tópicos. Inicialmente, o que se chama princípio da cooperação, princípio da duração razoável do processo e a ideia de efetividade da jurisdição. É como nós vamos proceder, portanto, vamos tratar inicialmente da duração razoável, depois passaremos para a efetividade da jurisdição e, por fim, maiores considerações a respeito da cooperação. Quanto à duração razoável do processo, já de início adverti aos senhores que, quando da análise do artigo 4º do Código de Processo Civil, nós já fizemos um vídeo onde são apresentadas maiores considerações, de modo, portanto, que eu vou remeter os senhores para aquele vídeo, e aqui vamos tratar de modo mais genérico, porque temos mais coisas importantes para ver na ideia de efetividade e de cooperação. Mas, não obstante esta advertência, podemos relembrar, grosso modo, que a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela introduziu ao artigo 5º da Constituição Federal o seu inciso 78, que assim prevê: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Por sua vez, o artigo 4º do Código de Processo Civil, que fizemos menção ainda há pouco, dispõe que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E, por fim, o artigo 139, que trata dos poderes do juiz, prevê em seu caput que o juiz dirigirá o processo, conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, e o que nos interessa mais de perto aqui é o inciso 2º, velar pela duração razoável do processo. Uma última consideração muito importante é que vocês podem perceber que, a todo momento, as normas fazem menção, e estas que estão aqui apresentadas para os senhores não fogem ao que eu vou falar, fazem menção à duração razoável do processo, e não à ideia de celeridade. Porque quando você fala em celeridade, você denota a ideia de que só está preocupado com que a tramitação se dê de forma célere, só está preocupado com a rapidez do processo, que é o que usualmente o povão, aqueles que não são formados no mundo jurídico, na área de conhecimento do direito, é o que se deseja realmente da jurisdição, do poder judiciário, a forma como se pretende fazer justiça. Só que nós sabemos que, além da celeridade, nós devemos ponderar, tratar com a ideia de proporcionalidade diversas outras garantias fundamentais. Então não adianta que o processo seja célere, instantâneo, muito rápido, e não se observe o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a fundamentação, enfim, de publicidade, diversas outras garantias fundamentais que acabam exigindo que o processo demore uma certa quantidade de tempo. Então, para que o processo seja realmente legítimo e que observe as garantias fundamentais como um todo, ele, além de ser célere,
ele tem que respeitar o contraditório. Então, é razoável a previsão prevista em lei de que a parte tem 15 dias para exercer o direito de defesa, 15 dias para interpor recurso, na maioria dos casos, à exceção dos embargos de declaração, que são 5 dias. Enfim, a duração razoável do processo, ela parte, portanto, da ideia de que é uma proporcionalidade entre a celeridade de um lado e as diversas outras garantias fundamentais. Bom, maiores considerações sobre a duração razoável do processo, portanto, eu remeto a nosso vídeo sobre o artigo 4º do CPC, é esse que está na tela aí para os senhores. Vamos passar, portanto, desde então, a ideia da efetividade da jurisdição. Quando a gente fala em efetividade da jurisdição, nós estamos tratando do que a parcela da doutrina vem chamando de acesso à ordem jurídica justa, que é também entendido uma outra forma de se referir ao acesso à justiça sob uma perspectiva substancial. Ou seja, hoje em dia, quando a gente fala em acesso à justiça, que é também uma garantia fundamental, e há inclusive um vídeo tratando do artigo 3º, há um vídeo nessa série aqui que aprofunda mais a ideia de acesso à justiça. Quando a gente fala hoje em dia em acesso à justiça, nós não estamos preocupados tão somente na forma como a literalidade pode parecer, pode indicar, de um ingresso no Poder Judiciário, a forma como se acessa, como se entra no Poder Judiciário. Muito mais do que isso também é importante, mas mais do que isso, nós devemos também nos preocupar com a forma pela qual se entrega o produto oferecido. Devemos lembrar sempre que a prestação, o exercício da jurisdição é um serviço público oferecido. E o serviço público deve ser de qualidade, deve ser eficiente. Lembrem-se do que consta lá do artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando a gente fala em acesso à ordem jurídica justa, passa a ideia do acesso à justiça como o ingresso no Poder Judiciário, mas passa também a ideia com o produto, o serviço prestado pelo Estado, a forma pela qual o jurisdicionado vai receber esse serviço. E aí, nesta perspectiva, portanto, a tutela jurisdicional, o produto, o serviço prestado, a tutela jurisdicional deve ser, a um só tempo, tempestiva, a ideia de duração razoável do processo, um conceito jurídico indeterminado, ao qual já nos referimos no tópico anterior. Além de tempestiva, a tutela jurisdicional deve ser adequada. Quando a gente fala de adequação, podemos fazer um paralelo aqui ao princípio da correlação, o princípio da distrição, o princípio da congruência. A tutela jurisdicional entregue deve ser adequado àquilo que foi pleiteado, àquilo que foi demandado, aquilo que consta do pedido na petição inicial. É vedado ao juiz exercer jurisdição além, fora ou aquém daquilo que ele foi demandado. Daí falasse em vícios da sentença extra petita, sentença ultra petita e sentença citra petita. Então, há uma necessária correlação, congruência, a distrição entre aquilo que foi pleiteado e aquilo que está sendo julgado. Nós não podemos admitir como legítimo, por exemplo, que em uma demanda no qual o autor peça a condenação do réu a lhe entregar certo bem, o juiz venha a condenar o réu a pagar uma certa quantia de dinheiro ao autor. Veja, não foi aqui isso que foi pedido. Isso pode vir até a ser, posteriormente, uma medida para tentar salvar o resultado do processo. Uma vez que o Estado tenha condenado a entrega de coisa, tenha se tentado efetivar a condenação na entrega de coisa, e isso não seja mais possível, é claro que é permitido ao autor pedir a conversão daquela tutela de entrega de coisa em um pagamento de quantia. Mas não pode, Vossa Excelência, não pode o julgador, a prioristicamente, de sua cabeça, entregar algo diverso do que aquilo que lhe foi pedido. A tutela jurisdicional deve ser, portanto, adequada. E, por fim, a tutela jurisdicional deve ser efetiva, que é o ponto de contato, portanto, com o que consta lá do dispositivo do artigo 6º. Quando a gente fala em efetividade da jurisdição, é que a decisão deve ser cumprida. E aí, necessariamente, nos passa a ideia da execução, a atividade jurisdicional executiva,
como aquela destinada a fazer cumprir, independente da vontade do devedor, de se fazer cumprir o comando normativo que se extrai da decisão. Então, quando a gente fala de efetividade, nos remete à ideia de satisfação, de adimplemento, de cumprimento da decisão. E isso é obtido, se não voluntariamente, pelo devedor. É claro que uma vez que se profira uma sentença condenando o réu a entregar uma certa quantia de dinheiro ao autor, ele pode espontaneamente pagar e cumprir a decisão. Só que o Estado, independentemente dessa vontade, desse ato comissivo do devedor, do condenado, a cumprir voluntariamente a prestação, ele deve, uma vez descumprida o comando normativo da decisão, ele deve, portanto, fazer valer. Conseguir entregar ao demandante algo além do que uma folha de papel ou um arquivo digital, uma sentença que promete entregar algo, mas no mundo dos fatos nada é entregue. Então é na tutela jurisdicional executiva que isso que nós retiramos, portanto, do papel e transformamos no mundo dos fatos aquilo que foi prometido, aquilo que foi afirmado pelo Poder Judiciário. Então vejam, no mesmo artigo 139, que trata, como dissemos, dos poderes do juiz, diz lá o caput: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, já vimos o inciso 2º, quando da tempestividade, agora o inciso 4º. O juiz tem que determinar todas as medidas, seja as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o Poder Judiciário não deve se contentar com a mera declaração do direito. Ele deve também se preocupar, porque é incluído dentro do serviço prestado, a atividade jurisdicional também inclui a atividade executiva de cumprimento, adimplemento da ordem judicial, tá? Bom, por fim, vamos tratar do princípio da cooperação. Esse de forma mais extensa, porque quando a gente fala do artigo 6º, nós estamos essencialmente preocupados com a cooperação. Veja que a duração razoável do processo, mesmo tendo sido mencionada no artigo 6º, não é tratada somente ali. Temos o artigo 4º, temos outras previsões do Código. Mesma coisa com relação à efetividade da jurisdição. O próprio artigo 4º, quando fala da duração razoável do processo, fala lá na sua parte final, inclusive a atividade executiva ou satisfativa. O artigo 6º ele é essencialmente tratado como o do onde se extrai basicamente o que se chama de modelo cooperativo de processo ou princípio da cooperação. Bom, nós temos basicamente 3 modelos de processo. Inicialmente, o processo adversarial. O processo adversarial é um processo próprio do modelo liberal de Estado, um modelo de um Estado não intervencionista, um Estado abstenceísta. Então, nesse sentido, o Estado, portanto, é fraco no processo, ao passo que as partes são fortes. A força de tração do processo, que faz o processo andar e chegar até o resultado final, ela é desempenhada pelas partes. Então, aqueles que veem série norte-americana consegue perceber muito claramente que parece pouco a sessão de julgamento, parece pouco a figura do juiz, e as séries se concentram na atividade dos advogados. É o próprio advogado que faz o processo andar, é o próprio advogado que colhe o depoimento da testemunha, enfim. Até hoje, nos Estados Unidos, próprio da mentalidade liberal deles de tocar a sociedade, o processo ele é um modelo adversarial. A força de tração está nos adversários, nas partes. O Estado, portanto, ele aparece no final, na hora de julgar. Ou, excepcionalmente, quando uma das partes comete um certo abuso, ele vai intervir. O modelo de Estado liberal é assim, e isso se reflete no processo. Quando a gente fala do processo inquisitivo, nós já podemos fazer um paralelo com o Estado social, o Estado intervencionista, o Estado que não se limita, como dizia Adam Smith, com a mão invisível do Estado, a mão invisível da economia, próprio do modelo liberal. No modelo do Estado social, o Estado aparece, o Estado cria a empresa pública,
o Estado passa a intervir na economia, o Estado ele presta ativamente serviços públicos para atender às garantias fundamentais. E no processo, nós temos o processo inquisitivo, onde a força de tração está no Estado, na figura do juiz, agente do Estado incumbido de exercer jurisdição. Então, é nessa perspectiva que nós vamos ouvir falar, como por exemplo faz o professor Cândido Dinamarco, que o juiz é o presidente do processo. O juiz é o gestor do processo. Essa ideia passa nitidamente a percepção de que o Estado é forte, a força de tração do processo, o desenvolvimento do processo se dá através da pessoa do juiz e as partes, por outro lado, são fracas. Como se a parte tivesse o tempo todo, por meio de seu advogado, de pedir para que o juiz lhe permita a prática desse ou daquele ato. É quase que um exercício de clemência. Você tem que pedir para uma entidade soberana, uma entidade distante, muito distante da figura das partes. Então, a doutrina já vem afirmando que esse modelo é um modelo já superado, equivocado. E aí, vem a ideia do processo cooperativo. O processo cooperativo, ao passo que o processo adversarial nos associa ao modelo liberal de Estado, e o processo inquisitivo poderia fazer uma figura de imagem ao modelo de Estado social, o processo cooperativo nos passa a ideia de um Estado democrático de direito. Ou seja, qual é o paradigma do Estado democrático de direito? É a ideia de equilíbrio entre a figura do público e do privado. O equilíbrio entre o Estado e os cidadãos. Quando você joga isso para o processo cooperativo é aquele que prega um equilíbrio entre o Estado e as partes. Veja, Fred Didier, eu faço a referência para os senhores aí, ele diz algo mais ou menos nesse sentido. O modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito entre dois adversários diante de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é decidir o caso. O modelo inquisitorial, aquele não adversarial, organiza-se como uma pesquisa oficial, sendo o órgão jurisdicional o grande protagonista do processo. No primeiro sistema, a maior parte da atividade processual é desenvolvida pelas partes. E no segundo, cabe ao órgão judicial esse protagonismo. Foi o que nós falávamos ainda há pouco. Eu apresento aqui uma outra lição do professor Alexandre Freitas Câmara. Eu não vou ler a remissão, ela é extensa, aí sendo do interesse dos senhores, basta que deem um pause e leiam com mais calma, façam a anotação de vocês para uma referência posterior. Vou destacar o que está ali no meio da tela. O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão cooperar, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado democrático de direito. Ele passa, portanto, essa ideia de equilíbrio entre as posições dos sujeitos do processo, Estado, partes e demais sujeitos, como veremos adiante. Bom, faço referência também a alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado 6º. O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. Enunciado 373. As partes devem cooperar entre si, devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extinguam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Temos também referência, portanto, nessa ideia de cooperação como lealdade processual, a atuação em respeito ao princípio da boa-fé. E aí eu faço outra remissão aos senhores. Nós temos um vídeo também disponibilizado no nosso canal, nessa nossa playlist de Anotando o CPC, o artigo 5º,
que trata da boa-fé, a ideia de boa-fé objetiva. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E lá nós fazemos umas remissões, uma construção mais detida a respeito da distinção entre boa-fé subjetiva, entre boa-fé objetiva, o conteúdo positivo, o conteúdo negativo da boa-fé. Remito, portanto, os senhores para lá, aquele vídeo. Bom, a cooperação ela não é entendida exclusivamente como a ideia de lealdade. A cooperação ela também deve ser entendida como a ideia de participação. E aí eu tomo a liberdade para fazer uma referência ao meu livro. Está lá embaixo a referência a bibliográfica para os senhores. Não se ignora o antagonismo estabelecido entre as partes. Tampouco se pode desconsiderar que, em primeiro lugar, cada parte tem o direito de, nos limites da boa-fé, exercer todas as faculdades processuais possíveis para obter no processo o resultado que lhes seja o mais favorável possível. No entanto, nada disso afasta a consideração de que o único objetivo a que legitimamente se pode aspirar no processo é uma tutela jurisdicional justa e oportuna. Esse escopo é idêntico para todos os sujeitos do processo e ele serve de pauta e meta para o dever de cooperação. É claro, quando a gente fala em cooperação, não significa que uma parte deve ajudar a outra a ganhar. Os interesses discutidos no processo são evidentemente antagônicos, porque senão nem precisaria de processo, as partes chegariam a um acordo, muito provavelmente. Quando a gente fala de cooperação, não é, por exemplo, que uma parte deve cooperar com a outra dando carona ao fórum para ela. Sabe? Seria até muito bom que fosse assim, seria até um pouco utópico pensar nesse sentido. Quando a gente fala em cooperação, parte do pressuposto de que elas devem atuar de forma proba, ética, leal, e elas devem atuar de uma forma participativa. Devem atuar no sentido de participar e auxiliar o Estado, o juiz, na construção da tutela jurisdicional. Colaciono também aí para os senhores, a referência normativa está lá embaixo, uma passagem de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery nos comentários ao processo civil, tradicional comentários ao Código de Processo Civil do professor Nelson Nery. E aí ele começa lá, a redação final do dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má fé. Veja, a ideia não é que uma parte deve ajudar a outra na atividade do processo. Uma parte deve respeitar, deve atuar de modo legítimo, probo, ético, de acordo com a boa-fé. Foi publicado uma vez na revista de processo uma crítica ao princípio da cooperação, dizendo: princípio da cooperação, o processo civil dos ursinhos carinhosos. Não há essa perspectiva de que uma parte vai ajudar a outra. Quando a gente fala em cooperação, portanto, uma remissão a essa atuação ética e proba no processo. E, além disso, como estamos a afirmar, a cooperação entendida como participação. Vejam, a compreensão atual do princípio do contraditório denota uma participação efetiva no processo. Quando a gente fala em contraditório substancial, nos passa a ideia de que a parte tem o direito de exercer influência no resultado do processo. É daí que se extrai, dentre outros elementos, a legitimidade da jurisdição. Então, quando a gente fala que as partes têm o direito de atuar ao lado do juiz, nos passa a ideia de equilíbrio nas posições, tanto das partes quanto do órgão julgador. Daí, portanto, a perspectiva da cooperação como participação. Exemplos disso: a admissão expressa no Código de 2015 com relação aos negócios jurídicos processuais, artigo 190. Veja, até negócios jurídicos processuais típicos e atípicos, a própria ideia de calendarização do procedimento nos passa, portanto, uma perspectiva de um equilíbrio, colocar as partes e o juiz no mesmo patamar. Não há aqui a figura de que um é mais importante do que o outro. É evidente que compete ao juiz, ao final do procedimento, exercer jurisdição e propriamente julgar. Mas não necessariamente isso passará, as partes podem fazer acordo, por exemplo. E o Código de Processo Civil
se estrutura e aposta na ideia de uma justiça que não seja necessariamente adjudicada. O código aposta na ideia de autocomposição, conciliação, mediação. Vejam, quando a gente fala em conciliação e mediação, é uma solução que é trazida essencialmente pelas partes. O juiz se limita a homologar. Além disso, para não ficar na ideia de que o juiz é o sujeito necessariamente mais importante porque ele julga, nós acabamos de ver o princípio da congruência, a correlação, a distrição. Quando falamos lá da tutela adequada, se é verdade que o juiz compete julgar o processo, também é verdade que sem um ato do demandante, como a jurisdição ela é inerte, ele não pode atuar, ele não pode exercer a sua função. Então, não é que há uma distinção de importância entre os sujeitos do processo, é que eles assumem funções diferentes. E veja, um outro exemplo de que a cooperação é entendida como participação no sentido de equilibrar as posições entre os sujeitos do processo, essencialmente as partes e o Estado juiz, é o que consta lá do artigo 269, parágrafo 1º, a possibilidade da intimação ser realizada por ato do advogado. Desde sempre, a intimação como ato de comunicação processual era uma atividade exclusiva do Estado juiz. Por que o novo código passou a aceitar a ideia de que o advogado pode realizar a intimação? E é dispendioso dizer que o advogado realizando a intimação, o processo vai andar mais rápido. Porque sempre que o Estado tem que agir, ele tem que arrastar as correntes do Estado, a burocracia estatal, e demora. Se o próprio advogado pode intimar e é aconselhável que assim faça para ganhar tempo no processo, o que fundamenta essa possibilidade? A ideia de uma equivalência nas funções dos sujeitos do processo. Cooperação como participação. E aí eu colaciono aí os dizeres do professor Leonardo Greco. Depois, quem tiver interesse, basta dar pause e verificar melhor o que ali se encontra, para que o vídeo não fique muito extenso. E aí quero chamar a atenção para um dado que é muito importante. Vejam a redação, a parte inicial do artigo 6º do Código de Processo Civil. Isso é importantíssimo. Ele diz lá, todos os sujeitos do processo devem cooperar. Ali não está escrito que todas as partes devem cooperar. Todos os sujeitos. Sujeitos é gênero, portanto, e partes é uma da espécie. E inclui, dentre os sujeitos, como uma outra espécie, o juiz. Então, veja, sujeitos do processo, o juiz, auxiliares do juízo, partes e seus procuradores e até mesmo terceiros intervenientes, como amicus curiae, por exemplo. Todos os sujeitos que atuam no processo devem cooperar entre si, devem agir de modo probo e devem, de outro lado, participar, exercendo influência no resultado final. Então, quando a gente fala o que é o mais importante aqui, a ideia de cooperação em relação ao julgador, nós podemos extrair essas 4 garantias. O julgador tem o dever de prevenir e advertir as partes. O julgador tem o dever de exercer uma fundamentação analítica ou substancial. Vejam essencialmente o que consta no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Terceira consequência da cooperação em relação ao julgador, auxílio de remoção nos obstáculos processuais. Já estudamos aqui também o princípio da primazia da resolução do mérito. E, por fim, o julgador tem o dever de esclarecimento. A própria ideia de embargos de declaração por obscuridade nos remete a essa ideia de esclarecimento. Ele tem que se esclarecer em relação às partes. Bom, ainda da cooperação como participação, uma outra referência ao professor Nelson Neri, na sua famosa obra Comentários ao CPC. Depois, os interessados, deem pausa e pegue as informações mais importantes. Então, senhores, eram essas as principais considerações. Eu ainda apresento para os senhores um rol aí de indicação bibliográfica, artigos relevantes que tratam sobre a ideia de cooperação. A grande maioria deles, se não a unanimidade, é publicada na Revista de Processo. Então, para quem tiver interesse, basta me encaminhar um e-mail para que estabeleçamos contato, eventualmente solicite
os materiais que estão aí apresentados, eu tendo eles disponíveis, eu respondo e apresento para os senhores. Sempre nessa ideia de conseguimos aqui chegar a uma ideia de corrente do bem, um ajudando ao outro. Eu não tenho menor dificuldade em ajudar e disponibilizar os materiais que eu possuo. Então, por isso que eu me coloco à disposição mesmo dos senhores. E aí, para finalizar, uma última referência aos nossos canais, nossas formas de contato e de acesso nas redes sociais como um todo. Fechar esse vídeo agradecendo aos senhores e apresentando aí os nossos canais de contato no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, blog, a academia e o nosso e-mail. Então, espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Eu continuo à disposição para o que for necessário e gostaria de pedir, por fim, que compartilhassem esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas, para que a gente construa essa corrente do bem acadêmica e compartilhar o material jurídico, o material acadêmico de qualidade para ajudar a compreensão dos senhores do processo civil contemporâneo e gratuito. Então fiquem todos com Deus e até uma próxima.